Carlos Flávio Eduardo, uou, tá ligado de quem tô falando, aquele que o povo clama os gritos. Superman, o Messias, não, estou falando do mito. Avante, segue em frente, que o povo já está contigo. Tarde desembarcou no aeroporto Castro Pinto pouco depois das 2 horas da tarde. Quando apareceu no saguão, foi saudado por simpatizantes e correligionários. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, só conseguiu caminhar com a ajuda de seguranças. Depois de alguns metros, recebeu um megafone, foi colocado nas costas de um simpatizante e fez um discurso. Bolsonaro fez críticas ao PT e condenou atos de corrupção do governo federal. A cada frase era aclamado. Depois seguiu para o Legislativo Municipal. Os manifestantes favoráveis ocuparam a entrada da Câmara. Graças a Deus tenho sido muito bem recebido em qualquer lugar que eu vou do Brasil. Estamos reunidos para escrever no decorrer dessa sessão, nós iremos registrar. A mensagem que eu trago aqui, a primeira, é aqueles que me condenam por não ter aprovado nada em Brasília. A produtividade nossa do time de futebol não é apenas do atacante, temos que ver também o lado do goleiro. Mas hoje nós fizemos um gol de placa. O gol de placa ontem foi num veto que é... Então não é essa a questão. Santino, da próxima vez tem que votar com a gente. De acordo com as regras. Os manifestantes favoráveis e contrários ao deputado Jair Bolsonaro, durante todo o tempo, trocaram provocações. Também justificaram suas opiniões. Ele representa toda a repressão, todo o retrocesso que o Brasil, o povo brasileiro, vem sofrendo. Porque ele é homofóbico, ele é racista. Acredito que Bolsonaro, hoje, é a pessoa que representa o que vai de encontro a tudo isso que a gente está vendo, essa desordem no país. Dentro da Câmara, Bolsonaro concediu uma entrevista coletiva. A maior parte do tempo fazendo críticas muito contundentes ao governo federal. O PT implantou aqui o maior programa de corrupção do mundo, atrás de um projeto de poder. Enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para o PT era aprovado dentro da Câmara e do Senado. Que lição você pode ter disso aí? Quando se fala em educação, que educação é essa no governo? Tira a autoridade primeiro dos pais na sala de aula com a lei das palmadas e depois tira do próprio professor. O plenário ficou lotado, as galerias também. A maioria simpatizante de Bolsonaro. A sessão especial durou 2 horas no total e discutiu o atual momento político que o país passa. Jair Bolsonaro fez um discurso de 30 minutos e depois respondeu as perguntas dos presentes aqui no plenário. Ele se posicionou contra as cotas, defendeu o porte de arma para o cidadão, reafirmou que é contra o aborto e a favor da família. Foi aplaudido. O deputado foi recebido com festa por partidários e eleitores na Câmara Municipal e hoje está aqui com a gente, inclusive com a participação do nosso comentarista aqui de política, o Vitor Paiva. Bom dia para todos. Bom dia. Seja bem-vindo. E a gente começa com uma pergunta sobre essa polêmica, né? Essa recepção na Câmara ontem dos vereadores. Como é que João Pessoa seria uma cidade por onde o senhor passou aí que teve essa repercussão, essa polêmica toda? Eu já tive em uns 20 municípios, né, entre as capitais do Brasil. Recepção é muito semelhante. Quando tive, por exemplo, agora, há 2 semanas em Recife, a imprensa local disse que recepção igual a minha no aeroporto, só quando Miguel Arraes veio do exílio. O retrato que eu tiro disso é de uma total ausência de lideranças políticas de âmbito nacional. E vem em mim alguém que pode realmente disputar uma presidência no futuro, com chance de vitória e mudar o Brasil longe do politicamente correto. E tratando, por exemplo, todos iguais. Quando falo em racismo, falo isso porque eu sou contra cotas em nosso país. Nós somos iguais. Se falo que o afrodescendente é sofrido, o que lá, a ideia que eu tenho do Sudeste é que o nordestino também é um povo sofrido. Então já há uma discriminação entre afrodescendentes e nordestinos. E nós não podemos estimular essa política de ódio tão perseguida por governo, que joga o tempo todo homos contra héteros, pais contra filhos, nortistas contra sulistas, ricos contra pobres, homens contra mulheres e mulheres contra mulheres também, como nós vimos agora há poucos a passeata da mulher negra em Brasília. Deputado, o senhor se considera um cidadão homofóbico?
Olha só, o que é isso aí? Eu fui contra o que... Eu descobri o kit gay em 2010. O kit gay é um material dito escolar para combater a homofobia. E ali, naquele material que eu tive acesso e tenho comigo até hoje, nós temos filmes pornográficos homoafetivos, onde mostrava para a escola, para a criancinha a partir de 6 anos de idade, imagem de 2 meninas se beijando, 2 homens se acariciando, para mostrar para a criancinha a partir de 6 anos de idade que aquilo era normal. O que eu entendia daquele material, e não só a bancada evangélica, a maioria dos parlamentares, que aquilo é inadequado. Esse tipo de educação não pode ir para dentro da escola. Quem ensina a educação sexual, não entendo, para crianças, é o pai e sua mãe. E um pai não quer ver o filho ser homossexual no futuro por influência da escola. Se vier a ser por outras questões qualquer, a família que administra. Então, como eles não tinham como contra-argumentar perto daquilo que eu descobri, e com propriedade, e muitas vezes baixando o nível também, divulguei aqui aos 4 cantos do Brasil. Nenhum pai, nenhuma mãe aceita o material conhecido como kit gay. Daí a história de homofobia para cima de mim. Se ser homofóbico é defender as criancinhas na escola, pode continuar chamando de homofóbico, não tem problema nenhum. Deputado, mais uma pergunta sobre corrupção. O senhor é um ferrenho crítico ao governo do PT, mas o seu partido, o PP, está na base. E o senhor disse agora há pouco que o PP vendeu o tempo de televisão ao PT na última eleição. Por que o senhor continua ainda no PP? Porque o senhor não deixa o partido? Olha, se eu deixar o partido, eu perco o mandato pela lei da fidelidade partidária. Mas eu fui citado no mensalão e ninguém fala nada. Joaquim Barbosa falou que foi o único deputado da base de governo que não foi comprado pelo PT. Ponto final. Isso ele leu no seu relatório da ação penal 470 dentro do Supremo Tribunal Federal. O doleiro Roberto Youssef, também, que ficou uma figura conhecida aqui por distribuir propinas, né? Especial para lisos partidários. Quando os juízes inverteram a pergunta, quem no PP não recebeu dinheiro, ele citou meu nome mais 2. Então eu respondo por mim. A política, lá não tem hierarquia entre nós, lá não é um quartel, lá não é uma família, lá cada um defende os interesses do Estado, o interesse do Brasil, o próprio interesse teu. Então eu respondo pelos meus atos. É como eu respondi um dia para um deputado do PSOL. Pô, lá o PSOL, por exemplo, defende a liberação da maconha, defende aí a questão do kit gay nas escolas, e tem um deputado que é conhecidíssimo como homossexual. Eu não posso acusar os outros de ser homossexual também. Se bem que eu não vejo crime nenhum em ser homossexual. Cada um vai ser feliz da maneira que achar que deve ser. Linda. O país está passando por vários escândalos, né, de corrupção. Como é que o senhor analisa, na sua opinião, como é que está a política aqui no país? Olha, o que eu entendo que o governo, os 2 últimos governos, né, para ter facilidade na aprovação de projetos normalmente não seriam aprovados, resolveram aqui ampliar a questão da corrupção. Você pode ver, tanto eu tenho verdade que enquanto a Petrobras, por exemplo, estava sendo assaltada, tudo que interessava para o governo era aprovado. E depois que esse crime foi descoberto, o governo passou a ter dificuldade para aprovar os seus projetos dentro da Câmara e do Senado Federal. Então a corrupção faz parte de um grande projeto de poder do PT para conseguir o poder absoluto. Você pode ver a amizade desses presidentes Lula e Dilma. Basicamente com ditaduras do mundo todo. Era o Ahmadinejad no Irã, países africanos, aqui Fidel Castro, era Chávez, agora é Maduro, Teresa Kirchner, Evo Morales, entre tantos outros. Essa é a aproximação que o governo tem com países, né, do mundo todo. Países que, em grande parte, nunca admitiram liberdade em seu solo. E esse governo fala tanto de democracia, ou seja, ele fala exatamente o contrário daquilo que na prática eles são. Deputado, o senhor defende uma flexibilização ou até mesmo o fim do Estatuto do Desarmamento. O senhor não acredita que com o cidadão armado, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento técnico, a gente não vai gerar mais violência em um país tão violento como esse? Olha, no período militar, 64, 85, você comprava tua arma de fogo na mesbla. Nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos você pode comprar fuzil. No supermercado. Você também pode comprar fuzil do supermercado e botar num carrinho de feira e levar para casa. Número de mortes violentas por 100 mil habitantes dos Estados Unidos, 3. No Brasil, com esse controle rígido, que é quase impossível você ter uma arma para ter dentro da tua casa, número de mortes por 100 mil habitantes, 28. O Nordeste aqui, esse número aumenta. Até porque é o estado que mais controla armas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde tem mais gente armada legalmente, o número de mortes por 100 mil habitantes é muito menor que a região sudeste. E eu defendo, então, a revogação do Estatuto do Desarmamento e que você, caso queira, tenha uma arma na tua casa. E
o elemento que mora na área rural, caso queira, possa ter um fuzil dentro da sua propriedade, que eu entendo. A propriedade privada, quer seja uma fazenda, uma chácara, um apartamento, uma casa, ela é sagrada. Você ou ela são soberanos dentro daquela propriedade para defender não apenas o seu patrimônio, mas para defender a integridade da sua família. E você só pode inibir esse tipo de crime caso você tenha uma arma de fogo em suas mãos. Só para a gente terminar, deputado, o senhor é um pré-candidato à presidência da República? Se eu falar isso, você punido, né, pelo TSE. A atuação do deputado federal não é só no seu estado, é em todo o Brasil. Tanto é que eu tenho projetos contra a indústria de demarcações de terras indígenas. Aí sim é polêmico e valeria um programa de 1 hora, pelo menos. Então tenho sentido o Brasil e pretendo em 2018 estar no tabuleiro de xadrez para ajudar a decidir quem será o futuro presidente da República a partir de 2019. Deputado, o senhor defende a volta da ditadura ao comando do poder no Brasil? Olha, primeiro que nós não vivemos numa ditadura. As ditaduras, geralmente, são um partido único. O senhor acha que nós não vivemos uma ditadura? Não vivemos. Nós vivemos 2 ditaduras em menos de 100 anos. Você vai falar em Vargas. Vargas foi muito mais, vamos assim dizer, um pouco mais violenta, né? Se é que nós podemos chamar de violenta. Muitas pessoas foram mortas. Mas que pessoas são essas? É igual quando tem um bandido, alguém que morre na rua, trocando tiro com a polícia, a imprensa já começa a falar que era um coitado, era um trabalhador. Deputado. Olha só, a maioria dessas pessoas que morreram treinaram em Cuba. Recebiam dinheiro da Coreia do Norte. Mas inocentes morreram. Em qualquer lugar, ou até hoje, nós somos acusados de ter matado 400. Em 20 anos, você por ano morre quase 60 mil aqui. Agora, se o governo está preocupado em não morrer inocentes, vamos ali botar um freio na corrupção, porque o número de inocentes que morrem em fila de hospitais, pode ter certeza, são muito mais de 400 por semana em nosso país. Vai por aí. Nós tivemos 5 presidentes. Ditadura é um presidente só. Você tinha liberdade para ir vir no nosso país. A família era respeitada. O bandido era bandido. Você tinha segurança para andar nas ruas. Que ditadura é essa? E o povo foi na rua não para pedir saúde, segurança e educação. Foi para pedir direto já. Estão votando hoje em dia e pode ter certeza, né? Esse voto não está sendo bem utilizado para aqueles que o recebem e administram o país. Ok, deputado, muito obrigada pela sua visita aqui no Correio Manhã. Obrigado. Ótimo. Me fez lembrar o nome da minha mãe, Olinda. Parabéns aí. Jair Bolsonaro é essa figura polêmica, né? Que agrada a alguns, desagrada a outros. E aqui na nossa entrevista a gente pode observar que ele trata de alguns temas com propriedade, mas de outros temas, como por exemplo, não reconhecer a ditadura que matou centenas, milhares de brasileiros inocentes, jornalistas, políticos, cidadãos de bem, pais de família que foram mortos. Enfim, isso eu não concordo. No entanto, ele tem todo o espaço de falar o que ele pensa, né? Eu acho que essa é a essência da democracia.